Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês, mais uma vez, outra pesquisa divulgada publicamente, inclusive ainda ali na rebarba da fake news sobre o Pix, que mostra a desaprovação do presidente Lula ainda elevada, porém, quando se compara o governo do presidente Lula com o governo do Bolsonaro, o presidente Lula se sai melhor. E para tristeza da direita liberal, da direita bolsonarista, da grande mídia conservadora brasileira e em especial do mercado, nenhum candidato que eles querem endossar derrota o presidente Lula em 2026. Isso é importante falar porque alguns dias atrás a gente até ouviu o Kassab vociferar que se a eleição fosse àquela altura, o presidente Lula sairia derrotado. E muita gente perguntou para o próprio Kassab, né? Tudo bem, Kassab, o presidente Lula seria derrotado segundo você. Mas derrotado para quem? Porque todas as pesquisas que a gente tem em contato, inclusive até esse momento aqui, mostram que o presidente Lula venceria qualquer candidato. E aí foi divulgado, inclusive está aqui na Revista Fórum, eu vou pedir para o Guilherme colocar em algum lugar aqui o link para vocês acessarem o material. Tá na coluna do próprio Plínio Teodoro aqui na Revista Fórum, o material que diz o seguinte: Lula venceria todos na disputa presidencial, mesmo com aprovação em queda, diz Atlas Intel. Pesquisa Latam Pulse, realizada pela Atlas e Bloomberg, traça cenário de disputa presidencial com Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Lula venceria todos se a eleição fosse hoje. Venceria também o Gustavo Lima, venceria também o Pablo Marçal, que é o que a pesquisa mostra. Quando é que foi feita a pesquisa, Carlito? A pesquisa foi feita entre os dias 27 e 31 de janeiro e ouviu ali cerca de 3.125 eleitores brasileiros, com a margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em todos os cenários que a pesquisa traz aqui, simplesmente todos, o presidente Lula vence. Mesmo com a aprovação do Lula em queda e a desaprovação em alta. Só para vocês terem noção, por exemplo, na última pesquisa que a Atlas Intel fez ali em dezembro, a aprovação e a desaprovação estavam em um empate técnico praticamente. A desaprovação estava em torno de 49%, quase 50%, e a aprovação estava em 47%, quase 48%, dentro da margem de erro, em um empate técnico. Agora a desaprovação do presidente Lula está a 51,4% e a aprovação 45,9%. É um índice elevado? É um índice elevado, mas a gente sabe que muito dessa desaprovação, ou da avaliação se o governo é ruim ou péssimo, se é bom ou ótimo, por exemplo, é por conta justamente das fake news que serão disseminadas contra o governo, em especial uma recente que aconteceu há pouco mais de 15 dias atrás, a do Pix, que teve impacto não só na pesquisa Atlas Intel, como também na pesquisa Genial Quest e outras pesquisas que foram divulgadas nesse período também, que mostram a desaprovação do presidente Lula em alta e a aprovação em queda. Quando você pega aqui, por exemplo, a parte de avaliação do governo do presidente Lula, a avaliação do ótimo bom caiu de 40,8 para 37,8 e a avaliação de ruim péssimo subiu de 44,6 para 46,5, dentro da margem de erro. Quando você soma a avaliação regular e bom e ótimo, a aprovação do presidente Lula supera a casa dos 53% na verdade. Então 53% da população brasileira aprova o governo do presidente Lula. Isso é importante a gente citar, por quê? Porque eu já citei aqui para vocês, algumas vezes nas análises que a gente faz aqui, que o presidente Lula transcende essa questão de direita versus esquerda, de eu gostar do Lula, eu ser de direita e não votar no Lula, porque muita gente sabe que apesar do Lula não ser uma figura da direita, não tem como comparar, por exemplo, o Lula com Pablo Marçal, o Lula com o Bolsonaro, o Lula com o Eduardo Bolsonaro, o Lula com o Flávio Bolsonaro, o Lula com o Pablo Marçal, o Lula com o próprio Tarcísio de Freitas. Então as pessoas na hora H acabam pensando ali em quem escolher e acabam escolhendo evidentemente um indivíduo que mostra ali o respeito pela política, mostra um respeito pelo próximo, tem feito trabalho, inclusive, positivo, e que apesar de não agradar a maioria neste momento, de acordo com as pesquisas, tem entregado aquilo que consegue dentro da conjuntura política que tem neste momento. Eu até estava analisando esses dias um discurso aí de uma pessoa nas redes que não acredita muito em correlação de forças, né? Porque muita gente entende que neste momento o Congresso Nacional, o presidente Lula não tem maioria, né? Se você for somar deputados de esquerda, e quando eu digo de esquerdas, de partidos de esquerda, porque tem gente, por exemplo, que nem considera todos os deputados que estão em partidos de esquerda. Tudo bem. Se você for levar em consideração ali os deputados, você vai ter em torno ali de 138, 140 parlamentares de esquerda. Isso não dá para fazer nada no Congresso Nacional.
Isso não dá para abrir uma CPI, por exemplo. Para você abrir uma CPI, você precisa de 171 votos. Então a esquerda, para poder abrir uma CPI contra alguém que ela queira abrir, precisa de diálogo com gente do centro e da direita, né? Que é quase que sinônimo, né? Ser do centrão e ser da direita. A mesma coisa para aprovar PL, né? Projetos de lei. A mesma coisa para aprovar uma EC, uma emenda à Constituição, ou uma PEC, né? Um projeto de emenda à Constituição, que aí você precisaria de mais votos, né? No caso tanto da emenda quanto da PEC, você precisaria de 3/5 em 2 turnos da votação, daria em torno ali de 308 votos de deputados em 2 turnos na Câmara dos Deputados. A gente não tem nem a metade desses 308 votos. Então é preciso dialogar, evidentemente. E mesmo com o governo, às vezes criticado por parte da população, por algumas falhas que estavam acontecendo na comunicação, saiu até uma estatística essa semana agora, não sei se foi na sexta ou se foi no próprio domingo, que o engajamento das redes sociais do governo, depois da chegada ali do Sidônio Palmeira, aumentou, ou foi 30% ou foi 3 vezes, eu não lembro exatamente o dado, mas teve uma melhora. E a gente já falava aqui para vocês que um dos problemas que o governo do presidente Lula enfrentava era o problema na comunicação, às vezes a demora para poder reagir a alguma informação, às vezes a demora para responder algum material, e a dinâmica das redes sociais, ela é quase que instantânea, não dá tempo de você pensar muito, montar uma equipe, locar um estúdio, contratar atores, fazer roteiro, uma superprodução, locação, enfim, aquele cenário cinematográfico nem sempre dá para ser assim. Então, o Sidônio entende isso e tem melhorado na minha análise das redes do governo. Ainda tem, evidentemente, acontecido uma coisa aqui ou ali que precisa ajustar na comunicação, mas de longe, para mim, melhorou bastante. Sobre a avaliação comparativa do governo Lula, né, versus o governo Bolsonaro, 48,5% acham que o governo do Lula é melhor que o governo do Bolsonaro. 45,8% ainda acha que é pior. E aí a gente sabe que tem os nenéns, né? Gente que, em tese, é de esquerda, mas nem é contra e nem a favor ao Lula, mas vive de fazer crítica ao Lula e ao governo. Gente que é de direita, que não gosta do Bolsonaro, mas que também não gosta do Lula. Gente que é de direita e que é bolsonarista, que vota no Bolsonaro. E gente ali que simplesmente é antipetista e que se diz nem direita, nem esquerda, nem Lula, nem Bolsonaro, mas não gosta do Lula também, né? Então, assim, e sem falar no impacto, evidentemente, das disseminações de informações falsas que fazem com que parte da população tenha uma percepção diferente, às vezes, da realidade do que está acontecendo em relação aos dados. E quando eu falo realidade, não é o que cada uma tem em relação à percepção. A percepção da realidade é uma coisa e a realidade é outra coisa. Quando a gente faz análises aqui na revista Fórum, ou quando eu faço análises lá no meu canal, eu não estou fazendo análise baseada na minha percepção. Eu estou tentando sempre trazer dados de informações matemáticas, inclusive, para a gente poder chegar a esta percepção. E aí a pesquisa aqui também analisou cenários possíveis para a eleição, né? Por exemplo, se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem os mesmos de 2022, por exemplo, em quem as pessoas votariam? 44% votariam no Lula no primeiro turno, 40,6% votariam no Bolsonaro, 4,9% na Simone Tebet, 4,5% no Ciro Gomes e 2,4% em outros candidatos ali. Já se a eleição, se o voto para a presidência no primeiro turno fosse hoje, por exemplo, os candidatos fossem Lula, Tarcísio, Caiado, Gustavo Lima, Simone Tebet, Sérgio Moro, Pablo Marçal, minha companheira de partido Marina Silva, abraço para você, Marina, e o Eduardo Leite, o Lula venceria, o Tarcísio, o Lula teria 41,1%, o Tarcísio teria 26,2%, o Caiado teria 5,9%, o Gustavo Lima 5,6%, a Simone Tebet 4,1%, Sérgio Moro 3,3%, Pablo Marçal 2,4%, Marina Silva 1,4% e Eduardo Leite 0,9%. Já no segundo cenário do primeiro turno, se o candidato fosse Lula, por exemplo, versus Eduardo Bolsonaro, Caiado, Gustavo Lima, enfim, todos os candidatos, só substituindo ali o segundo, que seria na primeira simulação o Tarcísio e na segunda seria o Eduardo Bolsonaro, o Lula teria 40%, o Eduardo Bolsonaro teria 24,2%, o Caiado teria 7,5%, Gustavo Lima 5,2%, Simone Tebet 4,4%, Moro 4,2%, Marçal 3,4%, Marina 2,2% e Eduardo Leite 1,5%. Ou seja, trazendo para a discussão que a gente sempre faz aqui na revista Fórum, e eu já citei isso aqui em alguns momentos, o Eduardo Bolsonaro não teria a tração, digamos assim, que o bolsonarismo quer e precisa neste momento para poder derrotar, de certo modo, o Lula. E quando a gente explica para vocês aqui o porquê que parte da mídia, na verdade, a mídia tradicional no geral, né? Eu não vou dizer parte porque a revista Fórum também é mídia, né? Então não vou falar meramente
parte da mídia que a gente precisa separar, né? A mídia tradicional, corporativa, liberal, conservadora brasileira odeia o Lula por isso. Porque por mais que eles tentem fazer qualquer coisa, quando o Lula está no cenário, para derrotar o Lula é quase que impossível. Eles conseguiram, inclusive, vencer em 2018 porque tiraram o Lula da corrida eleitoral. Se o Lula tivesse concorrendo em 2018, provavelmente ele teria sido eleito, como as pesquisas mostravam, e provavelmente agora em 2022 ele teria sido reeleito, para 2026 já estaria trabalhando em tese em o nome de um sucessor. Então isso é importante a gente discutir aqui, porque eu vejo que às vezes muita gente caindo em narrativa desses veículos da grande mídia tradicional, imaginando um cenário de pânico, desesperador, que o Lula não venceria a eleição, que o Lula isso, que o Lula aquilo. O próprio Kassab falou recentemente, né, o Lula não venceria a eleição, se a eleição fosse hoje, o Lula não venceria a eleição. Agora chegou ali a vez do Paulinho da Força, né, que é visto por muita gente como um grandíssimo traidor, também dizer que não quer mais diálogo com Lula, que a conversa acabou, gente inclusive do entorno dele ali, de outros partidos, dizendo que não acredita que Lula venceria a eleição hoje. E aí eu vou fazer uma pergunta para eles, né? O Lula não venceria a eleição hoje, segundo vocês, mas perderia para quem? Porque as pesquisas mostram, eu não estou falando de opinião, tá? Eu estou trazendo aqui dados estatísticos de pesquisas, inclusive pesquisas de institutos que o próprio partido do Bolsonaro, o PL, gasta ali milhões e milhões por ano. Até essa é uma notícia, tá até na revista Fora, né? Que o PL gastou acho que 8,4 milhões em pesquisa somente em 2024, com institutos de pesquisa, para saber o óbvio, que o Bolsonaro não tem força para derrotar o Lula, que o Eduardo Bolsonaro não tem força para derrotar o Lula, que o Tarcísio não tem força para derrotar o Lula, que o Flávio não tem força para derrotar o Lula, que o Caiado não tem força para derrotar o Lula, que a Michele não tem força para derrotar o Lula. Por isso que eles estão nesse processo de desgaste do governo. Divulgar uma matéria aqui atacando o governo ali, divulgar outra matéria ali atacando o governo lá. Eu até trouxe aqui alguns dias atrás, né? Interessante aqui do primo do Aécio Neves, como é o nome dele, meu Deus? O Paulo Celso Pereira, que é primo do Aécio Neves, que é inclusive funcionário da Globo, né? Cobriu política por muito tempo em Brasília e que é editor executivo do Globo. Foi casado com Andréa Sadi e tudo mais. E ele publicou um artigo no dia 4 de fevereiro intitulado o seguinte lá no Globo: o governo Lula é ruim, mas Lula dificilmente será derrotado. Meu amigo, imagina para um veículo como o Globo ter de engolir o choro e admitir isso. Você acha que é fácil? Não é fácil. Eles fizeram isso porque eles já entenderam que, apesar dos ataques que eles fazem, das críticas que eles fazem, não tem uma candidatura viável no campo da direita, centro-direita, direita bolsonarista. Não tem, pelo menos não neste momento. E se tudo correr como a gente imagina, o presidente Lula será candidato à reeleição, será reeleito presidente da República, democraticamente eleito pela 4ª vez, entrando inclusive ainda mais para a história, né, pela sua longevidade em cargos no executivo, em específico da presidência da República, eleito de forma democrática, e a partir daí trabalhar para fazer um sucessor que muita gente diz que é o Haddad, outros dizem que é o Boulos, outros dizem que é o Dino, enfim, vai ter de sair um sucessor do Lula, e isso é um fato, porque se ele for candidato realmente como a gente imagina, se tudo correr, né, ele já deixou claro que a única coisa que o impediria de ser candidato é algo na saúde, até aqui ele está com a saúde ótima. Então, se tudo ocorrer como a gente imagina, o presidente Lula será candidato, reeleito, e inclusive indicará um sucessor que terá ali 3, 4 anos para trabalhar o nome desse sucessor e fazê-lo um nome viável para 2030, como aconteceu com a Dilma Rousseff, inclusive, que muita gente achava que a Dilma não seria eleita, foi eleita em 2010 e foi reeleita em 2014, uma das eleições mais difíceis que a gente teve, junto com a de 2022 também. Mas eu queria a sua opinião aqui. O que é que você acha de tudo isso? Se a eleição fosse hoje, qual a diferença você acha que o Lula teria do Pablo Marçal, do Bolsonaro, do Tarcísio, seja lá de qual candidato for, além dos dados que estão aqui nessa pesquisa? Deixa aqui o seu comentário e por que você acha que a mídia tem muito medo do Lula? Se é só por causa do que eu falei ou se tem mais coisa por trás também, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa o seu like e até o nosso próximo encontro. Tchau!